Ao vivo, minha gente. Estou aqui em isolamento social para não distribuir o vírus do Covid-19, mas queria conversar com vocês sobre os meus governos no estado do Paraná. Eu entrei na política com o desejo de participar da reformulação do mundo, da administração da minha cidade, da prefeitura, do governo do estado, acabar com as falcatruas, acabar com as comissões em cima de obras públicas, e joguei muito duro. Logo no começo, eu fui visitado por um intermediário de grupos de comunicação que disseram o seguinte: eu tinha diminuído brutalmente a propaganda do Estado em veículos privados de comunicação, televisões, rádios, jornais e tudo. E o cara me disse: olha, o recado é o seguinte, Requião, se você não pagar para os meios de comunicação o que o Lerner pagava, você vai apanhar dia e noite, você não vai conseguir governar mais. Bom, eu entrei para mudar aquilo, eu fiquei indignado. E a minha resposta foi tirar do orçamento do Estado o dinheiro para a comunicação privada. E passei a utilizar a nossa TV Cultura, TV Educativa do Estado do Paraná para me comunicar com a população. E o dinheiro, que eram bilhões de reais, que haviam sido gastos no governo anterior, do Jaime Lerner, eu investi em educação, em saúde e segurança. Foi, sem sombra de dúvida, um governo bem sucedido. Tanto que eu fui depois eleito outra vez e reeleito, fui governador 3 vezes. Mas para recordar a vocês, o que eu estou vendo aqui entrando em contato comigo? O Rudinei Esteves, a Maria Marta. É a Maria Marta Lunardon? Sara Albuquerque, Curitiba precisa. Boa tarde, governador de União da Vitória, professora que teve a honra de ter conhecido o melhor governador. Obrigado. Mas veja bem, eu lembro que o combate à corrupção foi duro. Primeiro, eu percebi que a gente fazia uma concorrência, estabelecia um preço máximo, que era razoável para as empresas ganharem dinheiro e o Estado não ser roubado, não ser lesado, e eles não entravam na concorrência, não entrava ninguém. Mas conseguimos, de uma secretária revoltada, patriota, paranista, lá na Associação Paranaense de Empresas Públicas, uma gravação da conversa, do concerto dos empresários, combinando não entrar nas concorrências para forçar o preço subir de uma forma espetacular. Aí, naquela época, nós tínhamos influência no Ministério Público, o Luiz Fernando de Lázari, que acabou sendo meu secretário de Segurança, estava por lá também, e nós conseguimos, de repente, não mais que de repente, prender todos os empreiteiros do Paraná. É claro que aquilo foi noticiado como uma violência do governador. E logo depois, os esquemas do judiciário libertaram todos. Mas eu consegui baixar o preço de obra pública. Eu lembro que quando assumi pela primeira vez, Jurandir Soares Almeida, Luiz Lopes, Marcelo Perucci, tinha um empréstimo internacional japonês para saneamento básico e havia um acordo entre a Sanepar, do Jaime Lerner, e o grupo japonês, que só uma determinada empreiteira seria a beneficiária daquilo tudo. Uma tarde, eu saí de automóvel e fui a Colombo e encontrei um grupo de trabalhadores abrindo valeta e colocando aqueles canos de tubulação de esgoto pesado. Eu parei e perguntei a eles: mas vocês são empreiteiros da Sanepar? Não, eles eram terceirizados. E eu perguntei quanto é que eles estavam cobrando para fazer aquilo, qual era o preço. Eles me disseram: eu não vou ser fiel aos números, mas a relação serei fiel, que eu não recordo mais exatamente qual era o número exato. Então eles me disseram: nós estamos cobrando aqui, hipoteticamente, R$50 por metro quadrado de tubo instalado. Voltei para o palácio, acessei o esquema da Sanepar e verifiquei que o estado do Paraná estava pagando
4 vezes mais para a empreiteira monopolista. Eu resolvi virar o jogo. E quando eu disse que ia licitar aquilo tudo com empreiteiras paranaenses para distribuir o serviço e viabilizar o crescimento das nossas empreiteirinhas, eu fui visitado pelo embaixador do Japão. E eu pus um gravador na mesa. Foi lá naquele salão enorme do palácio. Pus um jornal dobrado e pus um gravador. E ele me disse, nós não vamos admitir que não seja assim, porque é o nosso contrato e eu vi que aquilo era um acordo. Então eu disse a ele, Excelência, me perdoa, eu já rompi esse acordo. E eu quero a anuência de vocês, japoneses, anuência imediata, porque senão eu vou mandar para o Japão a gravação dessa nossa conversa aqui, que você veio em nome do sobrepreço das empreiteiras me pressionar. Uma semana depois eles já tinham anuído e as empreiteiras do Paraná, as pequenas empreiteiras passaram a trabalhar e o preço das obras da minha Sanepar baixou de forma extraordinária. Mas isso não fez sucesso algum. E eu não precisei para isso de Ministério Público, de Lava Jato, de nada disso, porque eu entrei com objetivo claro de mudar o jogo do governo. Sara Albuquerque, acorda Curitiba, acorda Paraná. Obrigado, Sara, pela referência. Rosa DM Ribeiro, boa tarde, amigo querido. Mas então, minha gente, era esse o meu jogo. Eu consegui baixar de forma extraordinária e beneficiar empreiteiras paranaenses de todo o estado nas obras da nossa Sanepar e tirei aquele monopólio de uma grande empreiteira nacional que ia terceirizar tudo e provavelmente, conforme se entende da regra do funcionamento desses escândalos no Brasil, ia ter muita gente recebendo dinheiro por fora, para si ou para financiamento de campanhas eleitorais. Mas eu ganhei para mudar. Este foi um fato, né? O outro fato foi que eu já expus, que foi a pressão das empresas de comunicação para me gastar bilhões de reais que eu recusei. Então, nós fomos com essas medidas moralizando o governo do Estado. Eu ganhei a primeira eleição protestando contra o pedágio. Eu dizia, pedágio baixa ou acaba. Porque o pedágio era um absurdo, era evidentemente, como se sabe hoje já, com toda clareza, uma negociata entre o governo do Lerner, do Beto Richa. Beto Richa foi para a cadeia por isso, e seguramente anda com tornozeleira no pé hoje. E se a justiça for séria, ele que não devia ter saído da cadeia, mas está solto por uma determinação do ministro do Supremo, está com a tornozeleira no pé e vai pegar aí 20, 30 anos de prisão. Mas eu estou aqui com a capacidade de, olhando nos olhos de vocês, dizer como foi o meu governo. Pois muito bem, eu entrei me opondo ao esquema do pedágio, propus um acordo para moralizar o sistema, foi criada uma comissão com a participação da sociedade civil e tal, e no fim a comissão me apresenta uma solução. Eles baixariam o pedágio 30%, mas eles queriam que o Estado abrisse mão de todas as obras contratuais. É lógico que eu não aceitei isso. E eu continuei recusando os aumentos de pedágio em ações judiciais. Pasmem os senhores, as ações judiciais tinham a oitiva do Ministério Público Federal e Estadual. Estadual porque as concorrências foram feitas pelo Estado, e federal porque essas estradas eram federais e tinham sido concessionadas para o Estado do Paraná. Os dois Ministérios Públicos, em todas as minhas recusas de aceitar o preço alto do pedágio, se manifestaram a favor das concessionárias. Em todos. Houve uma exceção num processo que parece que não foi de iniciativa do Estado, de um sujeito extremamente sério, que é o Celso Antônio III, que estava em Cascavel. Mas nada, mas mesmo a posição dele foi derrubada pelo Judiciário. Então eu fiquei sozinho nesse jogo. Mas eu quero chegar aonde? O Ministério Público, quando inventou a tal da Lava Jato, e eu, como vocês todos, me entusiasmei com a Lava Jato, porque ela estava começando a mexer em corrupção mesmo no estado do Paraná, que era uma caixa preta. Eu achei bacana aquilo, me entusiasmei com
Sérgio Moro e tudo isso, o Sérgio me visitou, fizemos alguma coisa juntos, e eu até vou falar nisso posteriormente. O Ministério Público resolveu se transformar numa espécie de uma corporação. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e passaram a agir em benefício próprio, o que é uma coisa terrível. É um agente público do Ministério Público tomando medidas para prejudicar pessoas e beneficiar a eles. É esse Ministério Público que fala em moralidade, mas que o Deltan Dallagnol ia comprar Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, evitando que uma pessoa pobre tivesse acesso à residência para fazer negociação. Comprava para vender ganhando um dinheiro depois. Então você já vê o padrão da moralidade desse personagem. Pois muito bem, esse Ministério Público de repente faz aquelas coletivas famosas e diz: a corrupção do pedágio ultrapassou 3 governos. O governo do Lerner, onde ele aconteceu, e botam o meu governo dentro. Eles dizem essas barbaridades e os jornais multiplicam, as rádios multiplicam também no governo do Requião. Ou seja, o Requião também é corrupto. Queriam me derrubar, queriam desestruturar a visão que o público do Paraná, o eleitor do Paraná, tinha a meu respeito. Eles, com essa manobra e fake news na televisão de outros grupos de extrema-direita, que nunca se conformaram com a seriedade do meu governo, acabaram me tomando a eleição para o Senado. Todas as pesquisas diziam que eu seria o mais votado do Brasil. E eu acabei perdendo a eleição para o Arnes e para o Oliovisto. O Oliovisto estava morando, inclusive, na Alemanha. Estava casado com uma senhora lá, não tinha mais nada a ver com o Paraná, nem nada. Me derrubaram. Por que eles faziam isso? Eu vi recentemente no Intercept um WhatsApp do Vladimir Aras e do Dallagnol. Eles diziam: temos que tirar os nossos inimigos. Por que eu era inimigo do Ministério Público? Se eu sou o apoiador da moralidade, se eu era criticado pela dureza com que eu governava o Paraná. O Requião é louco, ele quer mudar tudo. Eu entrei para isso na política. Eu não entrei para ser igual aos outros. Eu entrei para mudar. E eles divulgavam essa história e eu fui, nesta leitura popular, entendido como envolvido no pedágio, que era o meu principal objeto de luta e de oposição. Minha gente, é esse o Ministério Público, nisso que eles se transformaram. Mais uma vez, eu não vou dizer a vocês que não existisse uma corrupção endêmica no Brasil, mas eles fizeram parte da corrupção quando deram pareceres favoráveis às concessionárias em aumentos rigorosamente absurdos do pedágio no Paraná. Então, o que eu vejo é que se por uma parte eles atingiram a corrupção endêmica, é muito claro que eles iam em cima dos nacionalistas. E o objetivo era eleger um governo, ou até procuradores em todos os estados, como sugeria o Dallagnol, utilizando a influência de agentes públicos da instituição. Para quê? Para que o Brasil entrasse nesse momento maldito de privatização da água, de elevação de preço de água, de saneamento básico, de venda da Copel Telecom no Paraná, por exemplo, para falar no nosso estado. Quem quer ser universal canta a sua aldeia. E fim da aposentadoria dos trabalhadores, redução do salário, aumento da carga horária. E eu não vou dizer a vocês aqui, porque eu não sou um membro do Ministério Público a falsear com a realidade, que nós não precisássemos de algumas modificações da CLT. Não vou dizer a vocês que o nosso sistema de aposentadoria não precisasse de correções. Precisava e precisa. Agora, qual é a correção que fizeram? Aumentaram o salário dos militares e ferraram os mais pobres. Não mexeram nos privilégios dos parlamentares, não mexeram nos privilégios dos juízes, dos membros do Ministério Público. Você lê aí, com essa lei da transparência, Luiz ganhando 400, 500 mil reais no mês, e salário sempre acima de 100 mil reais. O Moro nunca ganhou, pelo que eu tenho conhecimento, menos de 100 mil reais, na média. E, além disso, fazendo conferências contra a corrupção, suportados numa atuação que simuladamente
dizia que estava combatendo a corrupção, mas beneficiando bancos. E as conferências eram pagas por quem? Por bancos, por instituições financeiras. Então é isso, minha gente. Nós temos que dizer que não pode acabar o combate à corrupção no Brasil, que era e é muito grande, e agora maior ainda com a entrega de grandes empresas estratégicas brasileiras para grupos estrangeiros. Mas nós não podemos aceitar a utilização de uma instituição para liquidar com o salário dos trabalhadores as garantias trabalhistas, vender empresas públicas que resultam no aumento das tarifas de água, de luz, de saneamento, ferrando uma população que, pelas ações deste governo, tem menos salário, mais carga horária e nenhum direito. É a escravização do trabalhador brasileiro. Não vamos confundir as coisas. A luta contra a corrupção eu travei no Paraná, no meu governo, nos meus 3 governos, desde o primeiro dia. Eu nunca vi essa gente me apoiando, eles estavam do outro lado. Eles estavam apoiando concessionárias de pedágio. Eu tomava providências, era atacado na mídia, porque eu não dava dinheiro para a mídia jogar fora, investir em educação, em saúde, em segurança pública, e não tive o apoio de ninguém. Pau no Requião. E no fim, tentando me confundir com os corruptos. Corruptos são eles. A corrupção não é só econômica, monetária, é ideológica também. Não acreditam no Brasil, não acreditam no povo e corporativamente só pensam neles, no aumento dos salários e no que podem ganhar paralelamente, fazendo conferências para os que se beneficiam das suas atitudes. E isso está resultando numa destruição do nosso país, destruição do Brasil. Estão entregando tudo. Agora querem acabar definitivamente com o domínio do petróleo. País algum se desenvolve sem ter petróleo. Não existe no mundo uma experiência que diga o contrário. Querem entregar água, transformando água em mercadoria. Daqui a pouco você vai abrir a torneira da sua casa e vai pagar para a Coca-Cola ou para a Nestlé, que já se declararam muito interessadas em tomar conta da água no Brasil. É uma coisa horrível, a patifaria de A a Z. Então, em determinado momento do meu governo, primeiro governo, o Heitor Wallace Espínola de Melo e Silva foi a Foz do Iguaçu. Eu tinha nomeado ele presidente do Banco do Estado do Paraná. Me telefona e diz: Roberto, Requião, eu ouvi aqui que através de uma carta circular 5, CC5, editada pelo Banco Central, tem gente que está mandando dinheiro do Brasil para fora sem nenhum controle. E o dinheiro que saía do Brasil tinha um controle muito claro, era feito por cabo e tinha um controle muito claro. E ele me disse: Requião, é o Banestado e alguns outros bancos, Maraucária e outros banqueiros aí, estão autorizados para fazer isso. E está saindo mais dinheiro do Brasil do que o valor da reserva cambial nesse momento, ele me dizia. Eu disse: Heitor, vai imediatamente à Polícia Federal, ao Ministério Público e faça a denúncia. A denúncia foi feita, Marcos Kloster, que está me assistindo. A denúncia foi feita, Celso Santos. E a denúncia foi feita e, na sequência, foi nomeado o delegado Castilho para acompanhar isso. O Heitor tinha descoberto que o dono da barraca de cachorro-quente, que trabalhava vendendo o seu sanduíche na frente do Banestado, era o autor de remessa de milhões de dólares para fora. E o cara não sabia disso, era o nome dele que estava sendo usado. Então, nos Estados Unidos, eles verificaram que muita gente que usou essa CC5 não era quadrilheiro. Não era quadrilheiro. O Celso 3, o promotor, outro dia, inclusive numa live que fez comigo, e o Castilho no Duplo Expresso, disse o seguinte: olha, tinha gente muito rica, e quando um sujeito muito rico utilizava a CC5 para mandar dinheiro para fora, não era pelo dono da barraca de cachorro-quente, não era por um laranja, é evidente que ele não estava se escondendo. Talvez tentasse não pagar imposto de renda, mas a quantia era tão insignificante que nós não podemos chamar esse cara de ladrão, de bandido e de quadrilheiro. O dinheiro que saía era dinheiro do narcotráfico, dinheiro do superfaturamento de obra. Por exemplo, certamente aquele dinheiro de superfaturamento de obras da Sanepar que eu impedi logo no começo do governo, dando uma prensa no embaixador japonês. Então,
há uma separação. E gente que mandava muito pouco dinheiro. Tinha um filho nos Estados Unidos, o guri ficou um mês lá, queria ficar mais um, não tinha, então foi $3.000. Tanto que a lista elaborada de remessas pelo Celso III só abrangeu remessas de mais de $150.000. Mas, quando era um laranja que mandava, você não sabia de onde tinha saído aquele dinheiro e de quem tinha saído. Da mão de quem tinha saído. Pois muito bem, o Castilho, então, entrou em contato com o FBI e com o Ministério Público dos Estados Unidos e pediu que seguissem o dinheiro, quem tinha recebido. Quando isso estava para se deslanchar e revelar quem tinha mandado o dinheiro, porque se identificava quem tinha recebido lá, o Tomás Bastos, do Ministério da Justiça, do governo do Lula, na época, determinou a volta do Castilho. Não queriam mais que investigassem lá. E nomearam outro, o Valeixo, delegado Valeixo. Cara correto, filho de um grande amigo meu. E o Valeixo recebeu a determinação de só investigar no Brasil doleiros que facilitavam isso, mas não ir para os Estados Unidos procurar o destino. Muito bem. A CPI se instalou no Congresso Nacional mista, presidida pelo Antero Paz de Barros, vice-presidente o Rodrigo Maia, o relator era o deputado Mentor, que faleceu outro dia. Mas o documento que revelava quem tinha recebido nos Estados Unidos nunca foi anexado à CPI. E a CPI não teve nem conclusão. A conclusão não foi votada. E o Sérgio Moro, que depois se revelou tão eficiente, atropelando as regras do direito para conseguir em efetividade a condenação de quem ele queria, mandou para o Supremo Tribunal Federal sem prova material, sem a lista. E o Supremo arquivou por falta de prova material. Esses crimes que eu insisti em denunciar ao longo dos anos, para vocês terem ideia, o Requião está falando agora, por que ele não falou no Senado? 4 ou 5 vezes da tribuna do Senado. Eu disse que no meu gabinete estava o documento original, 3 volumes enormes, com 1.200, 1.300 páginas, montado pelo Celso III, com o nome de quem tinha mandado. Você sabe que nenhum meio da imprensa se interessou por isso? Eu falei da tribuna, na televisão do Senado para o Brasil. Ninguém quis saber. O Fernando Rodrigues me ligou uma vez perguntando se tinha mesmo aquilo. Tem, está à disposição de vocês. Podem vir no meu gabinete fotocopiar isso. Não foram. E até agora isso estava oculto. Agora, de repente, não mais que de repente, o menino lá do Duplo Expresso, na Suíça, o Rômulus Maia, levanta esse problema e eu fiz uma reunião junto com o Celso III e o delegado Castilho, revelando isso. Não há prescrição porque esse dinheiro continua sumido, está oculto, mas não vejo ninguém se interessando por isso. O que é que eu imagino que fizeram, minha gente? Rita Lix. O que é que eu imagino que fizeram? A tal frente ampla. Se associaram todos os corruptos do Brasil e fizeram uma frente ampla para ocultar isso tudo. E partidos e pessoas se aproveitaram da lista americana para achacar os bandidos que tinham mandado dinheiro para fora em quantidades enormes, pedindo dinheiro para a campanha eleitoral e tudo mais. Então foi um acordão. Alguns preferiam levantar o dinheiro da campanha eleitoral do que se arriscar a tomar a atitude que eu estou tomando agora de denunciar a corrupção originária no Brasil, a raiz da corrupção. E vocês vejam, onde é que estava a Lava Jato? O raio da Lava Jato estava fazendo o quê? Rigorosamente nada. Nada. Entraram no jogo da passividade. Como é que a gente pode confiar nisso tudo? Não estou dizendo para vocês, eu insisto, que algum resultado nós não conseguimos. A corrupção endêmica foi revelada. Hoje todo mundo sabe como é que funciona o Brasil. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que nesse processo de corrupção, que não significa só o dinheiro em benefício próprio, entraram as instituições. Eles passaram a jogar junto, eles queriam tomar conta do Brasil. O Ministério Público passou a querer ser um poder à parte, com o direito de acusar só quem interessava a eles.
e ao mesmo tempo se ligando aos Estados Unidos, aos interesses do capital norte-americano, dos interesses geopolíticos e estratégicos dos Estados Unidos. O resultado disso, minha gente, foi terrível. Nós estamos perdendo petróleo, nós estamos perdendo água, a soberania e a vergonha na cara de sermos brasileiros. E essa gente está aí. Eles estavam investigando no Paraná, segundo o procurador-geral do Ministério Público denuncia agora, 38 mil pessoas. Que tipo de investigação? Dossiê. Se o cara tem uma namorada, se o cara é homossexual, se o cara trai a mulher ou não, se tem alguma atividade econômica ilegal. Então você veja, é um dossiê da máfia. Não é uma coisa séria, não é o combate pela moralidade. E eles pretendiam ascender na política. O Moro agora quer ser presidente da República. Sem entender de economia, de sociologia, de geopolítica, de nada. É um juiz pequeno. O Dallagnol é deste tamanho, o Moro é um pouco menor. Eu não vou dizer que não me entusiasmei com essa Lava Jato no começo. Me entusiasmei sim, e acho que isso não pode parar. Mas tem que ser restabelecida a transparência. Tem que ser restabelecida a transparência, a legalidade das ações. Senão acaba sendo um instrumento para evitar candidaturas de pessoas decentes, como tentaram fazer ou fizeram com a minha. E agora o Aras, o procurador-geral, não o Vladimir, o procurador-geral do Ministério Público Federal, diz o seguinte, que as acusações foram utilizadas para tirar da política gente séria. Gente séria que prendeu os empreiteiros que falsificavam as concorrências, deixando de concorrer para aumentar o preço. Gente séria que brigou contra o pedágio, e foi o que fizeram comigo. O Requião é mais um político desses. Vão à puta que pariu! Imorais, canalhas! E estão aí se escondendo e falando que somos contra a Lava Jato. Contra a Lava Jato de modo nenhum. Mas a Lava Jato tem que lava-jatar o raio do Ministério Público corrompido em favor da economia e dos interesses norte-americanos e contra o Brasil. A dureza da punição e da observação tem que atingir a instituição. E quem diz isso para vocês é quem batalhou pelas prerrogativas do Ministério Público. A presidente do Tribunal Federal, a Ellen Grace, era procuradora e ela, de certa forma, numa época acampou no meu gabinete quando eu era senador em Brasília. E eu briguei pela independência do Ministério Público. Mas eu acho que cometi um erro. Nós temos que garantir a independência, a capacidade de atuação, mas não a impunidade. Porque procuradores, juízes, deputados ou militares têm a mesma origem genética e a mesma possibilidade de se corromperem nesse processo. O que cura isso é a transparência e a legalidade. É só a legalidade e a obediência às leis que pode conseguir isso. Eu fui autor da lei de abuso de poder, de abuso de autoridade. E eu quero dizer a vocês que eu discuti essa lei no começo com o Sérgio Moro. E ele me disse, através do Luiz Fernando Delazzi, que ela estava perfeita. Só que no fim ele queria manter a livre hermenêutica. Você sabe o que é isso? A lei diz não, ele pode dizer sim. A livre interpretação do juiz. O que transforma o juiz, possivelmente, num quadrilheiro a favor de interesses que não são os interesses do país. E nós, concretamente, estamos vendo isso hoje a cada dia. Ele queria hermenêutica livre. A lei diz é preto, o juiz podia dizer que é branco. Não. Não foi assim que eu redigi essa lei. E eu, para redigir essa lei, conversei com juristas, além do Moro, que conversei muito com ele através do Delazzi, trocando fax e WhatsApp e tudo isso. Eu conversei com os melhores juristas do Brasil, do Ministério Público, juízes nacionalistas, juízes legalistas. E eu acho que o que eles querem é uma espécie de domínio corporativo do país. Agora, o Dallagnol queria ser senador da República. Por quê? O que é que ele entende? O que é que ele entende de administração pública fazendária? O que é que ele entende de saúde, de educação? O que é que ele entende da inserção do Brasil no concerto das nações? É um pequeno, na minha visão,
oportunista. E eu não classifico ele no mesmo nível do Moro. O Moro, a impressão que me dá é que ele acabou se vinculando definitivamente aos interesses norte-americanos e do grande capital financeiro. Mas todos eles faturaram muito fazendo palestras remuneradas a preços absurdos para empresas de administração de finanças, de bancos e tudo mais. Dizem, não sei se é verdade, acaba se constituindo uma lenda urbana, que quando o Bolsonaro fez a primeira visita aos Estados Unidos, o Moro foi junto com ele. E o Moro levou na sede da CIA, da famosa CIA. Então, a lenda urbana conta que quando o Moro entrou, o telefone dele se sintonizou automaticamente com o Wi-Fi da CIA, porque ele já era costumeiro frequentador daquela agência que defende os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Minha gente, eu tinha que dizer isso para vocês. Fica muito difícil a gente se defender. No dia 7, se dizia que eu seria o senador mais bem votado do Brasil em relação à população do Estado. No dia 8, eu perdi a eleição para duas figuras do ponto de vista político, perdoe a franqueza, rigorosamente insignificantes. Estão lá, votando a favor de privatização da água e se somam ao Álvaro Dias, que está com uma conversa de prisão em segunda instância e tal, que ele sabe que não vai passar, então ele quer fazer a média, está jogando para a plateia. Fica aqui uma pergunta para o Álvaro Dias, que já foi meu parceiro e que começou muito bem na política do Paraná. Eu acho que ele foi estragando na sequência do exercício dos cargos. Álvaro Dias, a CC5 e o escândalo do Banestado se deu no seu governo intensamente. O que você tem a dizer sobre isso? Deve continuar? Devemos ver quem mandava dinheiro? Seu nome está lá, por acaso? E isso leva a esse silêncio absoluto? Seu e de muitos políticos, senadores e tudo mais? Minha gente, é um desabafo. E aqui o Ricardo Makoski diz, perdeu para 2 mortos-vivos, o Arnes e Oriovisto. Pois é. Eu tinha que dizer isso para vocês, é um desabafo, nesta tarde em que eu estou no meu isolamento doméstico. E agora eu tenho uma tarefa a fazer. Aqui no isolamento, não apenas lavo a louça. Eu faço também o almoço. Nós almoçamos tarde. E eu tenho que sair aqui da parte de cima da garagem da minha casa, de onde estou conversando com vocês, e descer aqui embaixo. Na cozinha da garagem da minha casa, tem uma cozinha com uma churrasqueira aqui atrás, e providenciar o almoço, senão esta bronca que eu dei nas instituições, eu acabo recebendo uma igual da minha mulher. Valeu, minha gente. Boa tarde.